Então, o tema da mensagem que a gente vai falar hoje à noite é o Deus que é suficiente. Deus que é suficiente. Vai ver isso a partir de Ezequiel, capítulo 14, versos de 1 até o verso 8, onde aprenderemos que quando não consideramos Deus como suficiente, criamos ídolos para nós mesmos, criamos falsos ídolos. Deus é suficiente porque Ele é o supremo bem e a fonte de toda alegria e de toda satisfação. A satisfação em Deus nos é uma fonte de profunda alegria. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar em meio às dificuldades e mesmo em meio à dor. É possível encontrar consolo e esperança em Deus. O pastor disse certa vez, o nome dele é Kent Hughes, disse a seguinte frase: estaremos satisfeitos se verdadeiramente abraçarmos o fato de que temos Deus. Estaremos satisfeitos se verdadeiramente abraçarmos o fato de que temos Deus. E, infelizmente, nós frequentemente não abraçamos esse fato de que nós temos Deus. Nós vivemos como se Deus existisse apenas no céu e não se interessasse aqui conosco, não habitasse conosco aqui na terra também. Como se nós vivemos como se quem incomodasse todas as coisas fôssemos nós. Mas não poderíamos estar enganados em pensar dessa maneira. E o coração novo que nós temos em Cristo Jesus está ainda em processo de aperfeiçoamento. E quando Deus nos parece suficiente, nossas ansiedades e medos tomam conta, e então saímos em busca de deuses projetados, deuses falsos salvadores. Quando Deus nos é suficiente, quando Deus não nos é suficiente, nós criamos ídolos para preencher o lugar de Deus. Nós colocamos coisas no lugar do nosso Deus. E aqui em Ezequiel 14, nós temos um povo vivendo em idolatria, e o Senhor Deus convidando a esse povo ao arrependimento. E posteriormente a gente verifica que Jerusalém seria destruída por causa da conduta de seus moradores. Então vamos estar lendo aqui Ezequiel 14, a partir do versículo 1, que diz assim: então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, falem com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar o profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel com seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro de seu coração, e que depois vier a consultar o profeta, para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, farei dele um sinal e provérbio, e o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Está orando mais uma vez? Pai, muito obrigado porque podemos aqui ler as Sagradas Escrituras. Obrigado porque isso revelou para nós através do texto bíblico.
Te peço que esteja nesse momento trabalhando nossas vidas, Senhor, para sermos transformados por Ti, cada vez mais ter mais semelhança, Senhor. Me usa, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, para que nesse momento eu fale apenas aquilo que quer ser dito, que eu fale a Tua palavra e sejamos transformados por ela. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, aqui no início de Ezequiel 14, podemos escutar a conversa fascinante que ocorre entre o profeta e Deus. E o contexto dessa passagem é o seguinte: ao invés de apresentar e contar a história da redenção de Deus às nações, Israel havia sido gradualmente atraída à adoração dos deuses das nações vizinhas. Estavam adorando a ídolos e deuses de outras nações. E o impulso de Israel aqui, a idolatria, não aconteceu porque o povo ficou entediado com a liturgia do culto, do seu templo, ficou encantado com a música das bandas das outras nações, nos tempos pagãos, ou impressionado com a oratória de algum novo profeta que viesse de outra nação. Ninguém em Israel saiu em busca de novo culto de adoração, mas de novos deuses que satisfizessem as suas vontades. O centro da adoração do povo mudou de Deus para si mesmos. Começaram a se auto-adorar e criar falsos ídolos. Eles começaram a adorar a adoração, a própria adoração virou objeto deles, de culto, mais do que adoravam o próprio Deus. E o Senhor fazendo com Deus, então se tornou algo utilitário, ou seja, era algo para satisfazer os seus próprios interesses. Irmãos, a religião que prevalece hoje em dia se chama de antropológica, ou seja, a adoração ao ser humano. O ser humano se faz o próprio Deus de si mesmo e adora a si mesmo. O ser humano tornou-se o centro de todas as coisas. Muitas vezes a pregação que existe hoje em dia, Deus é quem está a serviço do ser humano, e não o ser humano como servo de Deus. A vontade do ser humano é que deve ser feita no céu e na terra. Muitas vezes as pessoas pensam assim. O ser humano hoje em dia, na realidade, não busca conhecer a Deus, mas busca se sentir bem. E em contrapartida disso tudo, nós devemos buscar um culto e uma vida que agrada a Deus, fugindo de ídolos criados por nossos próprios corações. Vamos ver nisso, então, 3 lições sobre a idolatria. E a primeira lição é que a idolatria acontece no nosso coração. Um trecho do verso 13 diz assim: o lamento de Deus. Estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração. Nós somos bem capazes de levantar ídolos físicos em qualquer lugar. Mas quer seja um bezerro de ouro no pátio, ou um carro novo na nossa garagem, a principal habitação da idolatria continua sendo o nosso coração. E ao se perguntar o que é idolatria, muitas pessoas descrevem idolatria apenas como uma adoração de imagens, esculturas e adoração a santos. Porém, idolatria não é só isso. Idolatria pode ser um consumismo, idolatria pode ser entretenimento, idolatria pode ser autossatisfação. Uma busca por uma glória própria é idolatria. Idolatria também pode ser o amor ao dinheiro. Então, irmãos, qual é o Deus que você tem colocado em seu coração? Tem sido o seu ídolo? As obras de nossas mãos, as nossas palavras que pronunciamos, fluem simplesmente do que está acontecendo na intimidade dos nossos corações. Então, o que revela quem está no centro dos nossos corações, a gente pode verificar que as nossas atitudes revelam o que está no centro dos nossos corações. Quando as pessoas olham para nós, elas percebem algo de Deus em nós, percebem algo de nossas atitudes refletem a Deus. Lá em Mateus 7, 15, 16, nós lemos o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês me conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas?
Aqui diz que a gente conhece falsos profetas pelos frutos que eles dão. E que frutos nós estamos dando, que atitude nós estamos tendo? Será que te falta alguém que crê em Jesus Cristo, confessa o nome de Cristo? Nossos frutos, nosso caráter revela quem é nosso Deus. Então, o que revela quem está no centro do nosso coração? Nossas motivações também revelam isso. Às vezes, nós nos habituamos com viver religioso e acabamos disfarçando os ídolos do nosso coração, de forma que nós nem percebemos. Nós vamos à igreja ao domingo, nós temos a vida religiosa muitas vezes, nós nos denominamos como cristãos. Podemos fazer as coisas mais certas com as motivações mais erradas. De nada adianta fazer uma vida religiosa, ter uma vida religiosa, se nossa motivação estiver errada, se Deus não estiver em nosso coração. E Paulo fala daqueles que pregavam o Evangelho por inveja. Jonas também que pregou em Nínive, mas não queria que se arrependesse. E a gente vê que a pregação muitas vezes não está de acordo com o que está no nosso coração. E no contexto da religião judaica, 3 atos de piedade se destacavam por sua importância. Eles davam esmolas, eles oravam e eles jejuavam. Quando chega no Evangelho de Mateus, Jesus alerta seus discípulos quanto ao comportamento dos fariseus nesses 3 aspectos da religião. Lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 1, 5 e 16, a gente vê isso. A gente pode ler assim de forma resumida. O seguinte: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. E lá em Mateus 6:2, nós lemos assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Há diversas alertas aqui no Evangelho. Jesus diversas alertou o povo a não terem coração hipócrita, a viverem aquilo que creem e não viverem só de aparência. E não era pelo bem alheio, e sim pelo interesse próprio aqui. Tudo girava em torno do exibicionismo desses judeus. Eles faziam isso para se aparecer. E na perspectiva de Jesus, esse tipo de religião é pura hipocrisia. Então hoje é dia de perguntarmos com profunda franqueza para nós mesmos, para refletirmos: por que eu faço o que eu faço? Quais são as intenções do meu coração? O que me motiva a agir dessa ou daquela maneira? Irmãos, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Até as atitudes corriqueiras nossas devem ser feitas para Deus, como comer ou beber, que fala no 1 Coríntios 10:31. E muitos lá na época de Ezequiel agiam da forma igual a dos dias do profeta Isaías, que se aproximavam a Deus com palavras, mas não com o coração. Isaías 29:13 nós lemos o seguinte: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. A gente vê que aquele povo se aproximava de Deus, mas da boca para fora, não tinha o coração voltado para Deus. Existia na época de Ezequiel, na época de Isaías e hoje em dia também. Então, como evitar de sermos contaminados pelas atrações deste mundo? Nós podemos ler e orar diariamente, nós podemos ter amizades que edificam, nós podemos frequentar a igreja, nós podemos analisar nosso coração e buscar a Deus. Isso ajuda a não criarmos falsos ídolos. Isso ajuda a não sermos contaminados por uma cultura que nos afasta de Deus. Que cada um aqui possa refletir. Será que existem ídolos que não quero abandonar porque acho que Deus não é suficiente? Preciso preencher de outra maneira?
para me dar segurança, para me dar conforto, para me dar estabilidade. Que após uma autoanálise, possamos crer mais em Deus, crer mais na suficiência dEle, crer que Ele é suficiente de fato, e abandonarmos os nossos ídolos. Então, irmãos, quando não consideramos Deus como suficiente, criamos ídolos para nós mesmos. E a segunda lição é que a idolatria é enganosa. Veja os versos 4, verso 7, verso 8. O verso 4 novamente, aqui de Ezequiel 14, diz assim: portanto, fale com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar o profeta, eu, Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. A idolatria promete algo que não pode cumprir. Ela nos cega e nos engana e nunca nos satisfaz verdadeiramente. Como Deus nos responde segundo a nossa idolatria? Deus permite que nós experimentamos as consequências sempre destrutivas, resultante de termos falsos ídolos. Somente quando nossos ídolos falham conosco é que começamos a entender a futilidade e a insanidade de colocarmos coisas no lugar de Deus em nossas vidas. Ezequiel 14, 7 e 8 nós lemos: porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro do seu coração, e que depois vier consultar o profeta, para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, farei um sinal e provérbio, eliminarei do meio do meu povo. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Aqui a gente vê que a idolatria levava o povo a se afastar de Deus. E quando ia consultar os profetas para saber qual era a vontade de Deus, Deus trazia a sua justiça aos idólatras. O modo de Deus tratar as transgressões do Antigo Testamento é diferente de como Ele trata hoje, no Novo Testamento, na nova aliança que Ele tem conosco. Antigamente Ele matava literalmente as pessoas por serem idólatras, mas o princípio continua o mesmo: devemos obedecer a Deus, não criar falsos ídolos em nossos corações. A idolatria carrega o poder de cegar, o poder de escravizar as nossas vidas. A idolatria nos cega. O juízo de Deus é que foi punir o povo com seu próprio pecado. Foi dar ao povo que o povo amava. Porque Israel amou os ídolos e abandonou o Senhor. O Senhor, nosso Deus, fez Israel parecido com os ídolos que ele amava. Ou seja, entregou a cegueira espiritual àquele povo. Deixou ele sem ver Deus. Deixou o povo sem discernimento. Então, o que aconteceu com as pessoas que se prostraram diante dos ídolos? Perderam o discernimento espiritual, não reconheciam mais Deus. Os olhos do entendimento foram grudados, foram cegados para que não vissem, e o coração foi endurecido, porque se afastaram de Deus. Isaías 54, 18, a gente vê essa realidade também, que diz: eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. E muitos são assim hoje também, por se afastarem de Deus, acabam cegando-se a si mesmo. E Deus deixou a sua própria conduta. A idolatria nos cega. Passamos a confiar naquilo que não pode nos salvar. Não percebemos os males que a idolatria muitas vezes pode causar na nossa vida. Não passamos tempo com a família, não cuidamos da nossa vida espiritual. E como é fácil criarmos ídolos na nossa vida. Ídolos pode ser a TV, pode ser a internet, pode ser o celular. Substituir Deus em nossas vidas, nos satisfazendo no lugar de buscarmos a Deus. A idolatria também nos escraviza. João 8,34 diz: Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Se não nos arrependermos dos pecados, não buscarmos a vida verdadeira com Deus, seremos cada vez escravos do pecado, cada vez mais escravos do pecado. Devemos confessar a Deus nossos pecados e buscar uma vida de santidade. As paixões causadas pela idolatria também nos escravizam, porque elas nunca nos satisfazem.
Uma certa vez perguntaram para alguém muito rico quanto dinheiro é suficiente, e ele respondeu: só um pouco mais. Porque o ídolo, o dinheiro, não vai satisfazer. Sempre vai se querer um pouco mais. Um pouco mais. E nós acabamos ficando dependentes daquilo que idolatramos. E passamos a não conseguir viver sem nossos ídolos. E quem é viciado em consumismo, compra cada vez mais, faz cada vez mais dívidas. Pagar, mas continua fazendo dívidas. Porque o dinheiro virou um ídolo, o consumo virou um ídolo. Aquilo que idolatramos, por vezes, se torna um vício em nós. E na língua inglesa, vício vem do termo latim que significa entregar-se ou render-se. E de fato, os vícios são coisas a quais nós nos entregamos, a quais nos rendemos. Viciado se entrega em obediência a alguma coisa. E a palavra vício, em inglês aqui não é aquela que vemos nas Escrituras, mas é o conceito ao qual ela se refere, é encontrado aqui nas Escrituras, porque as pessoas se entregam a esses ídolos, compreendem esses ídolos. E a realidade mais profunda que a Bíblia usa para escrever esse problema é a escravidão. Viramos escravos daquilo que adoramos, daquilo onde está o nosso coração. Existem diversos tipos de vícios nos eletrônicos, na tecnologia, vício na pornografia, vício no álcool, vício nas drogas, vício nas compras. Há diversos problemas que isso nos trazem, não somente espiritualmente, mas fisiologicamente também. Estudos mostram que a pornografia, por exemplo, pode ser extremamente viciante e causar danos profundos no cérebro humano. E o tipo de escravidão que vemos no vício é pecaminoso e leva cada vez mais ao pecado. Houve certa vez um pastor, esse pastor falou que o vício da mãe dele, o vício que a mãe dele possuía, é o álcool. E o álcool levou a muitos outros pecados. Por causa do álcool, essa mãe desse pastor foi a outros pecados. Levou a preguiça, a raiva, o roubo, abuso de crianças, mentiras, promiscuidade, manipulação. E todos nós também podemos estar viciados em alguma coisa. Pode ser o que for, talvez não seja uma droga, literalmente falando, mas seja roupas novas, seja Instagram, seja Facebook, seja o que for. Ou dezenas de outros senhores que criamos para nós mesmos, que criamos em nossos corações. Então, irmãos, 3 lições sobre idolatria que vemos em Ezequiel 14. Primeiro, a idolatria acontece no nosso coração. Segundo, a idolatria enganosa. E terceiro, Deus tem poder para nos libertar da idolatria. A gente viu os versos 4 ao 6, aqui de Ezequiel 14. Nesses versículos, nós verificamos que Deus tem poder para nos libertar da idolatria, como tinha poder para libertar aquele povo da idolatria. Eu vou ler rapidamente aqui, que diz o seguinte: portanto, falem com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem na casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço, que o leva a cair em iniquidade, que depois vier a consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, converta-se, afasta-se dos seus ídolos, desvie o rosto de todas as suas abominações. Porque que estavam afundados na idolatria, mas assim Deus diz, convertam-se, eu posso transformar vocês, eu tenho poder para transformar vocês. Só que, cara, eles negaram a Deus, eles continuaram afundados na idolatria, mas Deus tem poder para livrar eles, Deus tem poder para nos livrar de todo e qualquer ídolo. Muitas vezes, irmãos, porque Deus torna a vida dolorosa para nós? Porque temos sofrimento? Porque Deus escreve histórias que nós nunca escreveríamos? Porque segue uma linha do tempo que nós nunca escolheríamos? E responde às nossas orações de maneira que nós pensamos que estamos sendo rejeitados por Deus? Deus nos dá a resposta nesse texto bíblico também, quando ele fala:
farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Muitas vezes o sofrimento vem para resgatar o nosso coração que está longe de Deus. Ninguém nos ama como Deus nos ama. Ninguém nos ama como Cristo nos ama. E mesmo que seja necessário levar ao cativeiro babilônico, que seja necessário levar a dor ao sofrimento, Deus está fazendo isso para o nosso bem. Às vezes Deus nos deixa chegar ao fundo do poço, para que nos voltemos para Ele. Se alguém se afasta dos caminhos de Deus, o Espírito Santo trabalha em sua vida, para que ele retorne aos caminhos de Deus. Deus trabalha em nós para nos colocar no caminho certo. E para vencermos a idolatria, nós precisamos confiar que Deus é suficiente. Quando entendemos que não precisamos do ídolo, de outros ídolos, para sermos completos, para sermos felizes, então estamos confiando que Deus é suficiente. Deus é suficiente porque Ele preenche o vazio em nossas vidas, em nosso coração. Com os corações nos dá aquilo que precisamos de fato, que precisamos verdadeiramente. Não nos engana, Deus não nos abandona. Agostinho de Hipona, em seus escritos, disse certas vezes o seguinte: fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração permanece inquieto enquanto não encontra repouso em ti. Nós só encontramos descanso em Deus. E Blaise Pascal certa vez disse, uma frase que é bastante repetida, de diversas maneiras: há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus que não pode ser preenchido por qualquer coisa criada, mas somente por Deus, o Criador, conhecido através de Jesus. Só temos plena paz em Jesus Cristo, só temos plena satisfação em Jesus Cristo. Senão seremos que nem aquele rico que disse: quanto mais já é suficiente, mas sempre um pouco mais, um pouco mais. Nunca estaremos satisfeitos, porque só Deus pode preencher o vazio de nossos corações. Hebreus 13:5 diz o seguinte: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais a abandonarei. Nunca seremos abandonados por Deus, então livremos das coisas que nos prejudicam, que nos afastam dele. A segunda atitude para vencer a idolatria é que precisamos entregar a vida a Cristo. É impossível vencer aquilo que nos escraviza, é impossível vencer aquilo que nos escraviza sem Cristo, se nós estivermos com Cristo Jesus. E Romanos, no capítulo 6, enfatiza que os crentes não são mais escravos do pecado, nós não estamos mais sujeitos aos vícios pecaminosos que dominam sobre nós. Romanos 6, 17, 18 diz: mas graças a Deus, que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. A Bíblia nos ensina que todos que seguirem Jesus terão um novo Senhor, o próprio Deus, e finalmente conhecerão a libertação em relação ao pecado. A mãe daquele pastor que eu citei anteriormente, que estava viciado no álcool, finalmente ela ficou doente com as consequências do seu vício no álcool. Ela considerou seriamente permanecer sóbria, lutar com isso. E graças ao trabalho de algumas pessoas muito dedicadas, ela foi capaz de dar um chute na bebida e viver longe do álcool. Mas ela ainda assim era puxada, era tentada ao álcool. E ela muitas vezes fumava também incessantemente. Ela quebrou muitas vezes a sua vida por causa disso. Ele ficou muito debilitado por causa do fumo. Mas foi somente ao conhecer Jesus Cristo de fato que conseguiu se libertar tanto do fumo como do álcool. Porque sem a ajuda de Jesus Cristo não seremos verdadeiramente libertos. E Jesus, por vezes, rompe lentamente e com o tempo a dependência do vício que há em todos nós. Então, todos nós de alguma forma idolatramos alguma coisa, nós temos viciado em alguma coisa.
possamos orar e buscar a Deus. Deus, me ajuda a viver somente para Ti. Me ajude a adorar somente a Ti. Mas em Romanos 6, 15 a 23, o ponto é que os viciados são escravos, que experimentarão as consequências amargas dessa escravidão. E mais gloriosamente, aqui o ponto é que Deus fez provisão para os viciados, para os escravizados. Deus cuidou da humanidade para que sejamos libertos por eles e sendo salvos por Cristo, salvos por Ele, justos por eles, podemos buscar ajuda e salvação em Cristo Jesus. Se hoje você percebe que tem um ídolo em seu coração, que algo ocupa o lugar de Deus, vá até Deus e peça ajuda. Clame a Ele, chame a Ele. Portanto, irmãos, quando não consideramos Deus como suficiente, criamos ídolos para nós mesmos. Criamos ídolos para ocuparem o lugar de Deus em nossas vidas. Quando não consideramos Deus como suficiente, estamos buscando satisfação e significado e segurança em algum outro lugar, em alguma outra fonte. Ao invés de confiar em Deus e encontrar nossa plenitude e satisfação nele, buscamos preencher esse vazio com coisas criadas, com pessoas, com bens materiais, sucesso, poder, prazer e tantas outras coisas. E essas coisas se tornam ídolos quando nós colocamos em lugar, em prioridade em nossas vidas, quando eles tomam o lugar de Deus em nossas vidas. E existem algumas razões pelas quais isso acontece, pelas quais criamos ídolos. Uma delas é a nossa natureza pecaminosa e nossa tendência em buscar a autossuficiência, a autodependência longe de Deus. Desejamos controlar muitas das nossas vidas, satisfazer nossos próprios desejos, em vez de confiar e se entregar completamente ao nosso Deus. Além disso, podemos ser influenciados pela cultura e pelos valores desse mundo que tentam nos moldar cada vez mais longe de Deus. Frequentemente incentivam a buscar a felicidade longe de Deus. Buscar a felicidade na realização pessoal, no status social, no dinheiro. Coisas que muitas vezes podem afastar de Deus, se nós não colocarmos isso debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E essas pressões sociais podem nos levar a criar ídolos então em nossas vidas. Também é possível que em momentos de dificuldades duvidemos da suficiência de Deus, duvidemos que Deus está presente nos ajudando e busquemos soluções imediatas, soluções visíveis para nossos problemas. Em vez de confiar que Deus é capaz de sustentar e suprir todas as necessidades, recorremos a próprios esforços nossos ou de alguém outro que vai nos afastar de Deus. É claro que devemos buscar ajuda com os irmãos, mas uma coisa é buscar ajuda com os irmãos, outra coisa é achar que Deus não intervém em nossa vida. Devemos lutar por nossas próprias forças. Quando criamos ídolos para nós mesmos, estamos colocando nossa confiança em algo que é finito, falho, incapaz de nos satisfazer completamente. Esses ídolos inevitavelmente nos decepcionam, nos deixam insatisfeitos, levam-nos a gente buscar algo que nunca vai nos trazer consolo verdadeiro. Então a resposta para evitar ídolos em nossas vidas é reconhecer e abraçar a suficiência de Deus em nossas vidas. Quando percebemos que Deus é o único que pode nos satisfazer plenamente, colocamos nossa confiança nele e buscamos contentamento, significado em Deus, conseguimos de fato entender que Deus é suficiente para nós e não precisamos de outras coisas para viver, porque Deus dá todos os dias aquilo que nós precisamos. Deus dá para nós. Então, irmãos, Deus, três lições sobre idolatria. Primeiro, idolatria acontece no nosso coração. Nós podemos ter um carro que for, mas não vai ser isso a idolatria, vai estar dentro de nós, adorando um carro, uma TV, seja o que for. A idolatria também é enganosa, ela não pode dar uma real felicidade, um real contentamento. Ela vai sempre nos levar a querer buscar mais ídolos e ídolos. E Deus tem poder para nos libertar da idolatria. Podemos confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Deus tem o poder de agir em nossas vidas. Cada que possa de fato entregar a sua vida cada vez mais e mais a Deus.
Muitas vezes passamos por momentos difíceis em nossas vidas, é difícil achar Deus que é suficiente, Deus, porque acontece tudo isso ao meu redor. Parece que está desmoronando, tu está ruim, arruinando minha vida. Onde está Deus? Mas Deus está no mesmo lugar. E quando entregou Jesus Cristo para morrer por ti, que te amou de tal maneira que morreu na cruz por ti. Que possamos entregar nossa vida de fato a Deus, não importa a situação, entendemos que Deus é suficiente para nós. Gostaria de convidar o grupo para estar cantando aqui a música. Mas se você fizesse essa música uma oração, com tudo ao nosso redor, que nós possamos confiar em Deus, entregar toda a nossa vida.